Está no ar a última parte do consultório de hoje. Queremos ouvir as suas questões relacionadas com a endocrinologia ou dermatologia. Pode marcar o número de telefone 22 508 3297 para se inscrever ou também utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portucanal.pt, para onde deve enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, receios, também partilhar connosco a sua história. Estamos aqui disponíveis para o ouvir e tantas vezes a sua história pode ajudar, como sabe, outros telespectadores que nos acompanham. Bem perto das 4, ainda não tinha dito hoje, bem perto das 4, vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim, que está preparadíssima para levar até si mais um Viver Aqui nesta tarde de quinta-feira. Ora, connosco continuam a doutora Joana Menezes, médica endocrinologista, também a doutora Ana Moreira, médica dermatologista, a quem agradeço. Muito obrigada, é um gosto tê-las cá. Tivemos a falar de hirsutismo, crescimento excessivo de pelo na mulher, é assim que se define. Padrão masculino. Exatamente, portanto a explicação vai ter que recuar porque é bem mais complexa do que isto. Vamos ao encontro dos nossos telespectadores. Vamos arrancar com a dona Irene Mota, Liga do Marco de Canaveses, e tem 69 anos. Seja bem-vinda. Olá, dona Irene, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Já Boa está tarde. em direto. Pode fazer a sua Sim. pergunta. A minha pergunta é, eu tenho 69 anos, Sim. eu sempre tive pelos no buço e na cara, e de primeiro a gente recorria a uns cremes, de qual depois eu comecei a ficar alérgica. Eu não sabia que tinha uma doença autoimune e eu rejeito a luz, comecei a tirar com cera, a cera deixava-me queimaduras na cara. Depois as coisas foram avançando e eu fui fazer laser. Acontece que eu não consigo fazer laser porque eu tenho sensibilidade à luz e faz-me, reativa-me outra coisa qualquer que não é uma sensação que me queima os olhos. Claro. Não posso fazer o laser. Os pretos, eles foram desaparecendo, mas com a idade eu não conseguindo acabar com os brancos ficaram. E então eu tenho de tirar com uma pinça e eu estrago a cara toda. Claro que sim. E eu ainda gostava de não ter pelo na cara. Obrigada por este testemunho, dona Irene. Vamos ouvir precisamente a doutora Joana e também a doutora Ana. Começamos pela doutora Ana, pode ser? Sim. Pois, eu estava a comentar isso aqui precisamente no intervalo, que é, eu recomendo a realização do tratamento laser precisamente antes que o pelo comece a ficar branco, porque o laser não funciona no pelo branco. Porquê? Porque o cromóforo do laser, o que o laser vai atacar é precisamente o pigmento que está no folículo piloso. Quando o pelo fica branco, deixa de ter pigmento e, portanto, o laser não vai fazer a leitura daquele pelo, portanto, não vai eliminar aquele pelo. Portanto, passa precisamente por tentar, e muito nesta altura em que há um aumento do crescimento do pelo nas senhoras, lá está, claro, na altura da menopausa, o ideal é tentar fazer esta depilação com laser quanto antes que realmente o pelo comece a ficar branco, porque aí o laser já não vai ser eficaz. Portanto, realmente passa, e nesta senhora ainda acresce o facto de se calhar ter alguma doença autoimune, como disse, que possa ter fotossensibilidade e, portanto, por exemplo, poderá também ter que ter alguma prudência com a utilização da luz pulsada ou do laser, precisamente porque tem esta fotossensibilidade. Portanto, mas não adianta, com pelo branco não vale a pena insistir nos tratamentos de laser, terá mesmo que fazer métodos de corte, remoção com pinça, e portanto terá que ser estes métodos para remover esses pelos brancos, porque de outra forma não vai ter efeito. Claro. Insistir nos tratamentos a laser nesta situação. Sr. Doutora, este caso tinha merecido, se calhar há alguns anos, aqui uma investigação, não é? Tinha, sem dúvida alguma. Vai sempre a tempo, mas... Claro. Sim, vai sempre a tempo, porque é importante. Pode haver outra causa que esteja aqui. Por exemplo, imaginamos que tem excesso de peso e obesidade. Se calhar, se perder uns quilos a mais, conseguimos melhorar esse pelo. Ou se fosse alguma coisa hormonal, enquanto podíamos ter tratado. Deve ter usado o tal creme, o eflornitina, que diz que depois fez alergia, que é normal. Se queimava com a cera, lá está, devia ser provavelmente por uma doença autoimune, ou a cera não pode estar muito quente, exato, senão toda a gente fica... Sim, claro. E é preciso que lá em casa se chame a atenção para isto, para que não ocorram queimaduras que às vezes podem acontecer, que podem deixar cicatriz. Sim. E eu acho que neste caso, se calhar, ainda tentava fazer qualquer coisa, colocar
uma espironolactona. Eu tentava nesta senhora colocar um tratamento. Eu tentava só para vendo ajudar. o quadro, não é? Exatamente. Tinha que ver o mais. quadro. Mas acho que ainda podemos colocar qualquer coisa. Dona Irene, aceita este desafio? Marcar uma consulta para tentar perceber a causa então deste crescimento do pelo? Sim, eu aceito. Eu tenho uma doença autoimune e ela está ligada a um síndrome de Sjögren. Sim. E ela gosta, quer dizer, tudo que é pele, para mim, nada pode tocar. Claro. Tudo que for para a minha pele, eu não posso tocar. Mas chegou a ir a um médico dermatologista? E eu estou a ser acompanhada no Hospital de Santo António por uma equipe de médicos, sim. Mas nunca falei sobre o pelo. Mas então agora tem aqui esta oportunidade e também ainda mais informação, não é? Para partilhar com os médicos que a acompanham e tentar resolver esta questão. Quer fazer mais alguma questão? Não, muito obrigada. Quando eu for, Obrigada a então, nós. farei essa questão à médica. Muito obrigada. Um fantástico Obrigada. primeiro Muito relato. obrigada. Obrigada por esta Felicidades para o partilha. programa. Igualmente para si também. Um grande beijinho. Foi um Obrigada, gosto ouvi-la. obrigada. Muito obrigada. Vamos agora ao encontro da Dona Luísa Martins, Liga de Guimarães, tem 62 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Dona Luísa Martins? Sim, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda. Tá, boa tarde, obrigada. Como é que a podemos ajudar hoje? Olha, é o seguinte, eu por acaso estava a ouvir agora a conversa da senhora a respeito dos pelos, de não poder usar cera e laser e assim essas coisas, e eu também sou de uma desses casos. Mas o que mais me levou a ligar é a queda do cabelo. Eu tenho muita queda do cabelo. Muito bem. E eu já fiz um tratamento com ampolas, mas não resulta. E ele cai-me bastante, mas quando o lavo, aquilo sai mesmo às manadas na mão. Deixe-me só perguntar se já foi alguma vez alguma consulta ou se está a ser acompanhada. Já fiz uma consulta há alguns anos, porque eu tinha mesmo pladas e fiz essas consultas, fiz um tratamento e resultou. E agora, há coisa de meio ano, pladas não tenho, mas o cabelo cai-me constantemente, que é uma coisa absurda mesmo. Claro. Muito obrigada também por esta chamada. Vamos ouvir a doutora Ana, penso eu, não é? Sim, muito obrigada. Em termos de queda de cabelo, entramos aqui para mais meia hora de conversa. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Porque, de facto, também é mais um problema que temos que investigar muito bem a causa. Isto é importante perceber se esta senhora tem queda de cabelo há pouco tempo, não é? Portanto, há um mês, 2 meses, portanto, isto é uma coisa transitória e poderemos estar a falar de um eflúvio que é muito habitual nesta altura do ano, um eflúvio telogénico, claro. Não é? Sazonal. Muitas vezes há situações em que estes eflúvios já são crónicos e as pessoas têm uma queda de cabelo crónica e constante, ou se estamos a falar de outro tipo de quedas de cabelo, nomeadamente, por exemplo, a senhora disse que não tinha peladas, muitas vezes associa-se as peladas mais à alopecia areata, que há mesmo aquelas peladas que o cabelo cai, fica a pele lisinha, portanto, à partida não será essa situação. Mas depois também temos outras quedas de cabelo, nomeadamente a alopecia androgenética, que também tem um certo padrão feminino. Aí as pessoas não veem tanto o cabelo a cair, o que acontece é que há uma miniaturização do cabelo, isto é, o cabelo não consegue crescer de forma a formar um pelo terminal e reduz e fica então um pelo velo. Portanto, a senhora fala que já colocou ampolas, de qualquer das formas é muito importante fazer uma avaliação, lá está, para perceber as causas desta queda de cabelo e para vermos o padrão. Muitas vezes para nós basta olhar e percebemos que padrão é aquele e que tipo de alopécia que nos está à nossa frente. E, portanto, perante isso também, hoje em dia, a tricologia, que é a ciência que estuda os cabelos, está a desenvolver também muito. Existe uma série de tratamentos, quer em termos tópicos, nomeadamente, por exemplo, com a aplicação do minoxidil tópico, e também em termos de medicações orais, com a utilização da espironolactona, por exemplo, a própria minoxidil oral. Existe uma série de tratamentos que podem ser feitos para estimular. Primeiro, eu explico sempre, primeiro é parar a queda, porque isto de cabelos também nunca é rápido, não é? Portanto, sim, claro. não é de uma semana para a outra que o cabelo para e volta a crescer. Portanto, primeiro é perceber a causa, começar o tratamento e depois, realmente, ao fim, às vezes de 2, 3 meses,
os pacientes já veem que o cabelo deixou de cair e depois até ficam todos contentes quando já percebem que têm os cabelinhos pequeninos a nascer e até já não meio despenteados com o crescimento, mas aquilo realmente traz-lhes conforto e alegria, porque percebem que a sua situação está a ser resolvida. Portanto, será muito importante também fazer uma avaliação. Dona Luísa, quer fazer mais alguma questão? Não, obrigada. Eu, por acaso, estava a ouvir o que a doutora estava a dizer e eu vejo esses cabelinhos pequeninos a crescer, realmente. Poderá ser bom sinal? Poderá ser bom sinal, isto é, pode ter um eflúvio crónico em que o cabelo cai muito, um ciclo rápido, não é? O cabelo entra em telogénese, em fase de queda rapidamente, mas também entra em crescimento rapidamente e, portanto, pode estar num ciclo, ter entrado aqui num ciclo rápido de queda, mas também com o crescimento do cabelo que acaba por compensar esta... Nesta fase é também normal o cabelo cair mais, não é? Nesta fase, os tais eflúvios telogénicos sazonais e muitas vezes começam aqui na altura de setembro e as pessoas, que é um motivo muito frequente de consulta, precisamente as quedas de cabelo que começam nesta altura do ano. Há pessoas que já antecipam, já sabem, e vão mais cedo à consulta para prevenir a queda de cabelo. Claro que sim. Agora sim, quer fazer mais alguma questão? Não, obrigada. Obrigada a nós, foi um gosto ouvi-la. Obrigada e corra tudo bem. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos agora ao encontro da Dona Ana Fonseca, Liga de Miranda do Douro, e tem 51 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Muito obrigada, boa tarde. Muito boa tarde, muito boa tarde. Programa. É sempre bom ter programas de utilidade pública, principalmente da parte de medicina. Muito obrigada. É um gosto ouvi-la também. Obrigada. A minha questão é a seguinte, portanto, eu tenho tiroide, só que neste momento já estão praticamente 3 anos que estou a fazer medicação, só que ainda não conseguiram avaliar o meu tipo de tiroide, se é hipo ou se é hiper. Comecei a tomar a medicação, o Eutirox, com 0,25 e neste momento estou com 112 microgramas. Pus a questão à médica de família o porquê de não ser direcionada para a endocrinologia. E a questão da médica de família disse o que é que pretende andar a ser seguida, a fazer consultas. Infelizmente, na nossa zona de residência não temos médicos dessa especialidade, teria que me deslocar ao Porto. Pretende ir daqui até ao Porto ou pretende fazer esta medicação até que vejamos como é que se desenrola a sua situação. Eu queria saber se realmente isto era normal, andar assim tanto tempo com uma pessoa a acertar a medicação. Claro que sim. Para a tiroide. Dona Ana Fonseca, muito obrigada também por esta pergunta. Doutora Joana. Esta é para mim, sem dúvida alguma. Ora bem, muito frequente esta questão e esta dificuldade em gerir a medicação. O que é que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer que para nós endocrinologistas é simples fazer o ajuste de medicação e vamos recuar um bocadinho à sua dúvida. Ora, hipotiroidismo significa que a tiroide não está a funcionar suficientemente bem e está a precisar da hormona tiroideia que é tomada de fora para compensar os níveis. E, portanto, se me disse que toma o Eutirox, é porque precisa tomar a hormona de fora. Logo, é porque tem hipotiroidismo. A dose que é dada tem que ser ajustada de acordo com o valor. Nas análises que faz, vem lá uma análise que se chama TSH. Essa hormona é estável e só deve ser medida a cada 3 meses. Não faz sentido eu mudar-lhe a dose e daqui a uma semana estar-lhe a medir a TSH, porque não vou ver efeito, está bem? Só faz sentido ajustar uma dose e passado 10, 12 semanas voltar a fazer análises para saber se aquela dose está correta para si. Portanto, hipotiroidismo, falta de hormona tiroideia, toma-se o Tirox, tá? Hipertiroidismo, a tiroide está a funcionar a mais, não se toma o Tirox, não se faz mais hormona ainda, faz solto comprimido, outra gama de comprimidos, que será ou metibazol ou o próprio letirolacilo. Portanto, se está a fazer Eutirox é porque tem hipotiroidismo. Agora, a dose não está correta. Às vezes toma a mais, outras vezes está a tomar a dose a menos e por isso é que anda aí nessa flutuação. Acho que sim, que deve ser vista por... Se estamos há 3 anos nisto e é demasiado tempo, acho que deve ser vista por endocrinologia e merece uma avaliação sem dúvida alguma. Está bem? Uma coisa muito importante que lhe quero dizer. O Eutirox tem que ser tomado todos os dias de manhã em jejum. Jejum significa 20 a 30 minutos antes do pequeno almoço e deve ser tomado com água. Não deve ser ingerido, por exemplo, quem bebe bebidas de soja, com soja, que a soja interfere na absorção. Está bem? Portanto, significa jejum. Deve ser tomado à mesma hora e não deve haver esquecimentos. E acho que isto é o mais importante a transmitir. Dona Ana, mais alguma questão?
Sim, a questão também é outra questão, porque é que os médicos normalmente no sistema de médico de família normal é muito difícil eles passarem uma análise para a gente ver a questão da regulamentação hormonal, mesmo a nível de ginecologia. Eu estou na fase da menopausa e já pedi para fazer uma análise para ver como é que estou a nível de hormonas, porque há países que eu sei que normalmente nesta fase as pessoas até têm que tomar algum suplemento, tipo para reduzir um bocado a ansiedade, também será derivado da tiroide, não sei se isso tem a ver, mas para reduzir a ansiedade, o stress, que neste momento é o que eu sinto mais, essas questões, pronto. E acho que sim, acho que deve partilhar todas estas questões com o médico precisamente que a acompanha. E, se possível, marcar então uma consulta com uma médica ginecologista, não é? Endocrinologista? Não, para o caso da fase da menopausa. Ah, da menopausa, sim. Sem dúvida alguma. E endocrinologista, claro, também. Sem dúvida. Para perceber então a sua função tiroideia. Muito obrigada pela sua participação, foi um gosto ouvi-la. Obrigada. Um grande beijinho, obrigada, muito obrigada. Vamos agora ao encontro da Dona Maria Pinheiro, Liga do Porto, e tem 48 anos. Seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu estou a ver o programa e estou interessada, porque eu também tenho um problema de, portanto, eu tenho muito pelo no buço, tanto queixo, sobrancelha, pernas, axilas e virilhas. E, portanto, isto é desde criança. E eu acho que isto não é muito normal, não é? Eu queria saber a sua opinião. Podemos ir consigo, doutora Ana? Podemos, sim. Pronto, realmente vem ao encontro do que nós explicamos na primeira parte do programa. É um excesso de pelo, provavelmente é um hirsutismo, não é? Pela distribuição que a senhora está a referir. Será muito importante fazer, neste caso, fazer mesmo o estudo hormonal, não é? Para percebermos, pedirmos em sangue, como a doutora Joana disse. Portanto, sim, fazer... sim, eu peço desculpa interromper. Assim, eu faço todos os meses estética, não é? Vou uma estética. Sim. Mas mesmo assim não reduz. É isso que eu acho estranho. Faz todos os meses? Não, mas faz todos os meses a estética. mas não tratamento, pois. Se não tratar a causa... Claro, é preciso precisamente fazer essa investigação, não é? Para perceber se este hirsutismo tem uma das causas que nós falamos previamente, se tem alguma relação com o ovário, se tem alguma relação com a suprarrenal, e portanto é preciso fazer, no seu caso, é importante fazer um estudo hormonal para perceber se há aqui alguma causa que justifique este excesso de pelo, porque senão só está a tratar o que é visível, não é? Que é aquele hirsutismo, o pelo, ele rapidamente volta a aparecer. Portanto, é muito importante falar com o médico assistente ou até para poder fazer um estudo hormonal, nem que seja muito sumário no início, para perceber se há alguma alteração que esteja a justificar este hirsutismo e depois tratar essa causa e depois complementar com os métodos depilatórios para que o resultado seja o melhor possível, não é? Claro que sim. Posso só fazer um parênteses importante, que isto é uma coisa frequente, pelo menos na minha consulta, não sei se na tua será. Os doentes dizem muitas vezes que fazem a depilação laser, fazem a estética e o pelo não reduz. Depois não reduz porque se não tratou a causa, imagino que tem febre. Se eu tomar um Benuron, eu baixo a febre. Mas se eu tiver que tratar a causa da febre, se for uma causa para tratar uma infecção bacteriana, eu tenho que tratar aquilo, senão a febre não vai desaparecer, não é? Isto é muito importante. Claro. Merece, sem dúvida alguma, fazer análises hormonais. E de facto é muito comum. Muitas senhoras que dizem que fazem depilação a laser e que com elas não resultou. E saltam de gabinete em gabinete, sim. Porque acham que não está a ser bem feito ou não está a ter sucesso ou não é forte o suficiente e não foram ver a causa. Portanto, é o que está a acontecer aqui. Está a fazer todos os meses, já devia ter efeito. Portanto, imagino que tem sempre uma hormona masculina em excesso que está a provocar o pelo. O laser vai diminuir o pelo e o facto de ser grosso, mas não vai estar a tratar a causa. A hormona está lá, ou o distúrbio hormonal pode estar lá em excesso na mesma, ou os comprimidos que possa estar a tomar que possam interferir, ou até alguma situação que mereça melhor avaliação. Isto também tem que ser visto se é rápido, se este aparecimento foi rápido ou se foi uma coisa indolente que tem desde sempre. Neste caso é uma coisa indolente, não é? Aparentemente, mas é importante essa investigação, porque muitas vezes as pessoas já estão a fazer o laser e como pensam que já estão a fazer o melhor e que têm muitas expectativas, vai resolver a situação e depois não resolve porque lá está, é preciso averiguar, pesquisar se há ali alguma causa mais que esteja a estimular este crescimento continuado do pelo. Claro que sim. Quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitar? Era só, muito obrigada. Obrigada. Foi um gosto ouvi-la aqui no consultório. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigada. Ora, aproveito para ler aqui o e-mail de uma telespectadora, diz o seguinte: muito boa tarde, tenho 70 anos e queria perguntar o seguinte: é normal e tenho de aceitar como natural a perda de cabelo devido à idade? Maria Pinto é quem pergunta, Sr. Doutor, com 70 anos. Exato, é uma preocupação, a queda de cabelo é sempre uma preocupação em qualquer idade. Às vezes, mesmo aos 90, as pessoas queixam-se da sua queda de cabelo. E nós sabemos que não é preciso aceitar, pelo menos sem fazer também um estudo, claro, uma investigação. Nós sabemos que muitas vezes, com a idade, o cabelo também enfraquece, não é? Tudo modifica e o cabelo também modifica bastante. E realmente pode enfraquecer. Às vezes, é frequente as senhoras dizerem: eu tinha um cabelo tão forte e tenho 70 anos, e digo: então, e quando é que houve esta mudança? Foi há 30 anos atrás. Pronto, quer dizer, realmente já passaram 30 anos, é normal que o cabelo tenha enfraquecido, tenha ficado, claro, mais... Agora, o ideal é fazer uma investigação e pesquisar se há alguma coisa que justifique essa queda. Não devemos aceitar assim, sem perceber se há alguma causa para ter esse cabelinho fraco, ou muitas vezes ter assim uma alopécia mais visível. Há muitas causas, por exemplo. Uma das causas que ocorre muitas vezes após a menopausa é uma alopécia frontal fibrosante, em que o cabelo recua, a linha de implantação recua. Sim. E as senhoras ficam com uma banda portanto, uma área de pele sem cabelo, porque há este recuo. Isto é muitas vezes após menopausa e é uma alopécia cicatricial. Portanto, podemos intervir no sentido... É mais difícil intervir nestas quedas de cabelo, porque é uma alopécia cicatricial, o folículo fica destruído, mas podemos tentar minimizar e o cabelo que fica tentar estimular, não é? Portanto, as causas são variadas, devemos investigar, é importante fazer uma investigação, perceber qual é o tipo de queda de cabelo, são várias, e qual a possibilidade de, com tratamentos, melhorar também esse cabelo mais frágil ou essa queda de cabelo que efetivamente pode ocorrer em qualquer idade, que é uma preocupação. Muito rapidamente, aproveito aqui também a sua presença para perguntar-lhe se é normal e motivo de ida às suas consultas a queda de cabelo no pós-parto. Claro que sim. É normal, não é? Claro que sim. Claro que sim. Muitas vezes é frequente, lá está, mais ou menos 3 meses após o parto, até porque durante a gravidez e o estado hormonal, claro, da gravidez faz com que o cabelo não caia durante a gravidez e realmente é uma maravilha, o cabelo fica num estado belíssimo, não é? E habituámos-nos àquilo. E habituámos-nos àquilo e depois, no pós-parto, com a regularização hormonal, há ali portanto, um eflúvio, que nós chamamos um eflúvio pós-parto, que às vezes é muito violento e muito assustador. Nem todas as senhoras passam por isso. E, portanto, é frequente também. Uhum. Também mais frequente ainda é, tal como eu falei há pouco, dos eflúvios sazonais, é uma senhora que já teve um filho, que no primeiro pós-parto não imaginava que ia acontecer aquilo. Sim. E numa segunda gravidez já antecipa a situação e já começa, claro, já faz uma consulta mais cedo, antes da queda de cabelo, para tentar prevenir esse eflúvio, que às vezes tem uma apresentação muito exuberante. Tínhamos tantas questões para serem abordadas aqui, não é? Faz sentido juntar especialidades, porque de facto ajudam-nos a encontrar uma solução em conjunto e é muito melhor. Muito obrigada pela vossa presença, foi um gosto mais uma vez. Muito obrigada, doutora Joana, doutora Ana, muito obrigada e continuação de bom trabalho. Boa semana, muito obrigada. Reta final do consultório, digo sempre isto, porque vamos ao encontro da Catarina Amorim para saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje. Catarina, boa tarde. Olá, boa tarde. Animada, querida Alexandra. Sempre, agora mais, com a tua boa disposição. Já vi que estás linda, maravilhosa, como todos os dias. E o que é que temos para hoje, esta tarde de quinta-feira? Escusado será dizer que também estás muito bonita. Enfim, o que é que se pode fazer estas caras do Porto Canal? Não enganam ninguém. Olha, hoje vamos estar juntos então até às 7 da tarde. E eu vou gostar muito do programa de hoje, porque temos assuntos muito diferentes, muito dispersados, mas que fazem sentido fazer parte do nosso norte. Olha, começamos logo com um local dos quais são dos meus favoritos conhecer e dar a conhecer. Vamos dar destaque em Santa Maria da Feira ao Museu dos Bombeiros, que fala sobre realidades, testemunhos, verdadeiros heróis desta região que acabam por homenagear todos os bombeiros de Portugal. Seguimos também para Armamar. Caso não saibas, Armamar é conhecida como a capital das maçãs. É verdade. E vamos provar algo completamente fora do comum. Ora, aguardente de maçã.
Já ouviste falar? Nunca ouvi falar, nunca provei e estou aqui disponível para provar. Já viste, o nosso programa é espetacular. Seguimos para Faf. Não sei se és fã do mundo jurássico. Não sou fã, mas vamos lá ver o que é que nos Mas tu tens um pequenito reserva. em casa que se Exatamente, ele ainda não liga muito a essas coisas, mas olha, aqui está uma boa oportunidade para saber o que é que se passa em Faf. Exatamente, porque nós vamos conhecer uma exposição de dinossauros com 15 réplicas perfeitas, do tamanho real, com o nosso Francisco Sá. E é também em Rio Tinto que vamos até à era medieval, com uma festividade que dura 4 dias, com teatros, espetáculos ao vivo, muita animação, pessoas vestidas a rigor. E eu já sei, Alexandra, no meio disto tudo, tu estás à procura de um docinho, diz lá. Eu não ia admitir, mas é verdade, tu não me estás a ver, pois não? Agora, Não agora consegues se eu ver. olhar para cima, Mas eu gostava vejo. de fazer assim para te dizer, então e docinhos? Não há nada. Hoje podemos comer um docinho. Hoje podemos. Sim. Ora que bem, temos? vamos até Torre de Moncorvo conhecer uma chocolataria artesanal. Diz lá. De chocolate. Que maravilha. É uma Ora, nós já tradição, recebemos um pão de ló, quem sabe? Nós não iremos receber uma caixa de chocolate. Olha, nós somos muito finas, estamos aqui a falar e sempre a dizer quem sabe, para vir para aqui estes Então, doces claro, todos. temos que tentar a nossa sorte. Sim, doutora, nós de vez em quando temos que comer um docinho, não é? Faz bem. Faz bem à pele e para Então, se adoro. for artesanal, ainda melhor. Aliás, os nossos convidados até agradecem se nós trouxermos para aqui alguns docinhos. Ora, aí está. E temos também a nossa sugestão gastronómica, hoje que acontece em Chaves. Já sei que tu não és desta equipa, mas eu adoro o prato de hoje. Ora, vamos conhecer o restaurante leitões.com, o que quer dizer que hoje vamos dar a provar aos nossos telespectadores um belíssimo leitão e que eu adoro tanto. Portanto, Alexandra, hoje se calhar é o meu paladar que vai ganhar Olha, no viver então aqui. fazemos assim, tu ficas com o prato principal e eu fico com a sobremesa que é o chocolate. Pode ser? Pode Pronto, ser, estamos assim negócio combinadas. fechado. Ainda bem. Olha, E o que é que vai acontecer telespectadores? amanhã no consultório? É isso Conta-nos mesmo, tudo. os nossos telespectadores ficam contigo até às 7 e agora eu vou dizer então o que é que vai acontecer. Exatamente. Olha, fica desse lado, Catarina. Vou pedir ao Muito Helder bem, para te estou deixar. atenta. Olha, precisamente por falarmos em leitão e chocolates, amanhã vamos conhecer o livro O Poder dos Alimentos do nutricionista João Rodrigues. Ai, Portanto, começa valha-me logo bem, Deus. certo? Depois vamos falar de sepsis, uma emergência médica pouco conhecida. E, portanto, como é pouco conhecida, vamos abordar então esta questão Exatamente. aqui no consultório. E no final vamos falar de acidente vascular cerebral isquémico e os nossos telespectadores vão poder ligar para esclarecer dúvidas relacionadas com neurologia. Portanto, vai ser um programa também com muita riqueza no que diz respeito à nossa saúde e bem-estar. Parece-te bem? E eu cá vou estar para ver tudo Eu segundo sei. a segundo, porque eu estou sempre de olho, já Eu sei. sabes. No final damos um abraço, desejamos um bom fim de semana aos nossos telespectadores. Exatamente. E regressamos segunda-feira. Mas isto é só Um amanhã. beijinho. Ainda temos Amanhã. muito para conversar amanhã. Um grande beijinho, Catarina. Viver aqui então, os nossos telespectadores podem ficar desse lado até às 7 da tarde. Nós ficamos por aqui. Saúde e bem-estar regressa amanhã às 2 da tarde. Eu conto consigo até às 4. Isto sexta-feira. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.